Rodrigo Almeida Pinheiro. Eu sou graduado em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Alagoas e sou discente do programa aqui de pós-graduação em produção vegetal, sob orientação do professor Marcos Alvarenga Soares, e tenho como co-orientadores a professora doutora Conceição Aparecida dos Santos, aqui presente também, e o professor doutor José Bosco Isaac Júnior. E hoje vou apresentar para vocês o meu seminários 2, intitulado Estudo Morfológico de Bedelia somnolentella, Lepidoptera bedelidae, Zeller, 1847. Aqui temos o sumário. A apresentação será dividida em introdução, justificativa, objetivos no geral e específico, material e métodos, local do experimento, que tem como subtópicos local de experimento, obtenção de Bedelia, e nas práticas venação alar e sexagem, microscopia eletrônica de varredura, testes morfométricos, cronograma de execução, orçamento e referências bibliográficas. Introduzindo a temática, antes de falar sobre invasões biológicas, eu vou apresentar para vocês aqui o que seria o significado de espécie exótica. Uma espécie exótica é caracterizada quando um organismo, ele seja animal ou planta, ele é retirado do seu local de origem e passa a habitar outro, se desenvolvendo naquele local. Mas quando esse animal exótico ele ganha o status de exótico invasor, quer dizer que ele foi introduzido de duas maneiras. Seja de maneira acidental, por algum processo biológico que viabilizou aquele ocorrido, ou de maneira acidental, como ele, por exemplo, foi levado de um lugar a outro com um determinado fim e acabou não se estabelecendo bem ali e acabou se tornando um animal exótico invasor. E esse processo de invasão biológica, ele ocorre há milênios, e principalmente quando começaram os tráfegos de navios, naquela época ali, esse processo se intensificou bastante, e com a globalização isso aumentou bem mais. Aqui uma pergunta a ser feita: como é que ocorrem essas invasões biológicas? O primeiro passo é o transporte da determinada espécie, seja, como eu havia dito, acidental ou proposital. Aquela espécie vai estabelecer ali uma colônia, aí depois disso ocorre a permanência dela na área e a ocupação na paisagem, quando aquela espécie vai estar ali como se fosse uma espécie nativa, ocupando aquela área. E as espécies invasoras, elas são uma ameaça a ambientes naturais, por exemplo, os biomas brasileiros, são um exemplo para vocês entenderem, e ambientes modificados, que nós temos aí plantações, como plantação de soja, milho, feijão e etc. Um dos problemas das invasões biológicas causados por essas espécies é o aumento nos custos de controle. Porque quando a espécie invasora ela é introduzida, inseto, por exemplo, a primeira forma de defesa que nós temos aí para controlar essa invasão seria a forma de controle químico. Por que o controle químico é mais eficiente? Porque ele tem um efeito, vamos dizer assim, mais rápido. Um efeito de choque que possa controlar aquele determinado organismo antes que ele consiga realizar uma invasão biológica bem-sucedida. E a maior dependência dos pesticidas, né, por ser a primeira linha de defesa. E aí entram as questões dos malefícios dos pesticidas. E no processo de invasão biológica, uma espécie, quando ela consegue realizar de fato uma invasão bem-sucedida, ela acaba fazendo um processo de redução dos rendimentos, prejudicando assim a economia. Nós temos vários exemplos aí na literatura de espécies, principalmente de insetos, que realizam invasões bem-sucedidas e que podem acabar
comprometendo a economia. E como eu havia falado, a maioria das invasões biológicas, elas são realizadas por insetos, porque os insetos, eles possuem inúmeros mecanismos alguns vão ser falados mais à frente, para que eles possam realizar invasões biológicas bem-sucedidas. Por exemplo, insetos são pequenos, insetos possuem asas, e isso favorece muito a dispersão desses organismos. Um exemplo de invasão biológica que eu trouxe aqui é da Helicover parmígera. Ela invadiu o Brasil recentemente, no ano de 2013, e ela já pode ser encontrada em praticamente todas as partes do mundo. Temos aí a América do Sul, África, parte da Europa, Ásia e Austrália. Temos a Spodoptera frugiperda, que pode ser encontrada na América do Norte, do Sul, África, em algumas partes da Ásia, que foi onde ela invadiu recentemente, e Austrália. E a tuta absoluta, que é nativa aqui da América do Sul, que já ocupou praticamente a América do Sul inteira, boa parte da África e ali em regiões da Europa. E aqui, para entender um pouco dos insetos e da sua biodiversidade, a classe insecta, que está dentro do filo Arthropoda, ela tem aproximadamente aí 1.100.000 espécies de insetos já registrados até agora, dividido em 29 ordens. E os insetos, eles têm algumas classificações que favorecem eles, como a classificação de organismos holometábolos e hemimetábolos. Os organismos holometábolos, eles são o que nós temos como conceito organismos que têm o que se chama de metamorfose completa. É que esse organismo vai da fase de ovo, larva, pupa e adulto. Aí é chamado um inseto que tem metamorfose completa. E nós temos os hemimetábolos, que são animais, pelo conceito da palavra, têm metabolismo incompleto. Esse organismo passa por fase de ovo, ninfa e adulto, sem passar pela fase de pupa. E para saber um pouco mais da diversidade dos insetos, nós temos aí a maior ordem dentre eles, que é a Coleóptera, que tem descritos aí aproximadamente 38% de organismos, que corresponde a 387 mil espécies atualmente. Nós temos os lepidópteros, que é a segunda maior ordem dos insetos, com aproximadamente 157 mil espécies. Nós temos os dípteros, que corresponde a 15% dos insetos, com aproximadamente 155 mil espécies descritas. E nós temos os himenópteros, que temos aí aproximadamente 117 mil espécies descritas. E algumas questões que favorecem os insetos é que eles são organismos chamados de estrategistas R. Um organismo estrategista R é um animal que tem tempo de vida curto, que é uma coisa que nós podemos ver na maioria dos insetos, número elevado de descendentes por cada período de reprodução, e no caso dos insetos, eles têm uma necessidade de explorar inúmeros nichos, podendo se estabelecer na maioria deles. Os insetos, como eu havia falado, eles possuem inúmeras vias de dispersão, coisas como a morfologia deles, tamanho, coloração e estrutura são questões que favorecem eles. E um inseto pequeno, ele pode se disseminar rápido, por exemplo. E esses mecanismos, como a capacidade de voar, por exemplo, faz com que eles possam se dispersar e se espalhar em grandes áreas. Para que isso seja evitado, o primeiro passo para você conseguir
detectar uma espécie invasora é você identificar as infestações. Para isso, você precisa coletar o animal, identificar o animal, para que isso seja evitado com o crescimento e dispersão das populações. Outro ponto aqui que eu trouxe na introdução é a questão dos microlepidópteros minadores. Um primeiro exemplo aqui, temos a Leucóptera cofela, que é uma praga que tem como hospedeiro comercial plantas do gênero Cofa. E os danos que esse microlepidóptero minador causa são nas folhas, consumindo o mesófilo foliar, reduzindo a taxa fotossintética do seu hospedeiro. Outro exemplo aqui de microlepidóptero minador, temos a Phyllochinistes citrella, um microlepidóptero da família Gracilidae, e tem como hospedeiros comerciais plantas da família Rutaceae, gênero Citrus, e a canola Brassica napus. Ela causa danos consumindo o mesófilo foliar dos seus hospedeiros, mas também ela pode atacar frutos. Um outro exemplo de microlepidóptero minador, temos a tuta absoluta, que essa é um dos exemplos mais conhecidos na literatura, por ter conseguido realizar grandes invasões biológicas, como na África, por exemplo, conseguindo ocupar praticamente o continente africano em um período de 8 anos, conseguindo aí se dispersar com grandes populações em faixas de área de 800 quilômetros por ano. E tem como hospedeiros comerciais, por exemplo, o tomate, Solanum lycopersicum, que é uma planta que é muito utilizada em diversos pratos na culinária e é muito importante para a economia. E também o trigo, que tem como é um hospedeiro comercial da tuta. Outro ponto que favorece esses organismos invasores, no caso esses microlepidópteros, são outros hospedeiros, hospedeiros não comerciais, como plantas daninhas. Temos aí registros para tuta absoluta em plantas da família Amarantaceae, Convolvulaceae e Fabaceae. Isso faz com que esses organismos eles possam se desenvolver em outras plantas que não sejam seus hospedeiros principais. Os danos, como eu já havia falado, são por minas, tanto nos frutos como nas folhas. Adentrando aqui no próximo tópico, que é o meu objeto de estudo, que é a Bedelia somnolentella, temos aqui a classificação dela, pertence ao reino Animalia, filoartrópoda, classe Insecta, ordem Lepidoptera, família Bedelidae, que tem aí aproximadamente 15 espécies descritas, gênero Bedelia e espécie Somnolentella. A Bedelia, ela é um microlepidóptero minador, como o nome sugere, ela ataca a área foliar dos seus hospedeiros, onde os seus imaturos vão consumir o mesófilo da folha. Assim, vai causar uma redução na área fotossintética do seu hospedeiro, fazendo com que reduza a produção dele. Ela, diferente de muitas pragas, foi descrita ainda no Velho Mundo pelo taxonomista Zeller em 1847. E é um microlepidóptero de hábito crepuscular, ou seja, o período de atividade desse animal, desse inseto, é no período dos finais do dia, quando a luminosidade começa a cair. Aí variando das 16 às 18 horas. É o período que ele se reproduz, se alimenta, etc. No ciclo de vida, como nós sabemos, ela é um microlepidóptero e tem um ciclo de vida, aliás, tem metabolismo classificado como holometábulo,
passando aí pela fase de ovo, de ovo, com aproximadamente 10 dias, período larval de aproximadamente quase 9 dias, período de pré-pulpa, com uma fase intermediária entre larva e pulpa de 1 dia, e o período de pulpa com aproximadamente entre 5 e 6 dias. E para completar, o adulto ele vive aproximadamente aí um período de 7 dias, totalizando entre 31, 32 a 33 dias. E os imaturos, que são, vamos dizer assim, os organismos de interesse, já que são eles que causam os danos no hospedeiro, os imaturos têm 5 ísteres larvais. Primeiro íster menor, de uma coloração mais translúcida, onde só é possível uma visualização mais nítida do tubo digestivo. Já tem um aumento aí e um escurecimento dele no segundo íster. O terceiro íster, ela já tem um porte maior. O quarto íster e o último que permanece dentro do mesófilo foliar, se alimentando. E o quinto íster dela, que é o que emerge da folha e vai se transformar em pupa. E como hospedeiros, a Bedélia tem principalmente plantas da família Convolvulaceae, como Calistegia sepium, Calistegia pubensis, Convolvulus silicus, Convolvulus tricolor, Convolvulus arvensis e Convolvulus ateoides. Também tem como hospedeiros Hipomeia purpúrea, Hipomeia aquática, e o primeiro hospedeiro, que não é da família Convolvulaceae e, inclusive, é um hospedeiro comercial, é a berinjela, Solanum melógena. E como hospedeiro principal, a Bedélia tem a Hipomeia batatas, a batata doce, que hoje é uma planta muito consumida, muito presente na dieta de pessoas que fazem exercícios físicos. Tem inúmeros condimentos à base da batata doce e essa é a principal planta hospedeira de Bedélia. E na distribuição dessa praga, ela já atingiu uma distribuição que tem aí como classificação cosmopolita, porque ela pode ser encontrada em praticamente todas as partes do mundo. E ela tem registros de ocorrência a partir de 1902 até o presente. Na África, ela se encontra em 6 países. Na Ásia, em quantidade de 9 países e ilhas. Na Europa, ela está presente em 26 países e ilhas. Na América do Norte, ela está em 5 países e ilhas. Na Oceania, ela pode ser encontrada em 7 países e ilhas. E aqui na América do Sul, em 2 países e ilhas. E a distribuição no Brasil, o registro dela foi realizado aqui por Santos e seus colaboradores, membros do grupo do Núcleo de Estudo em Manejo Integrado de Pragas no ano de 2018, aqui em Diamantina, Minas Gerais. E um outro estudo realizado recente é da distribuição geográfica dela aqui no estado de Minas, onde a praga já pode ser encontrada foi encontrada aqui em Diamantina, encontrada em Lavras e em Salinas. E por algumas questões, agora adentrando na justificativa, nós temos aqui o alicerce de decisão de manejo. Esse alicerce ele serve como uma forma de você realizar um manejo de uma praga. E como base nele, nós temos a taxonomia, que envolve estudos de técnicas que vão ser abordadas aqui por diante, algumas técnicas que existem para estudos morfológicos de insetos, e a taxonomia age como pilar porque ela auxilia na identificação, ou seja, de organismos ou estudo de estruturas desses organismos. E sem essa base,
daqui para cima ficaria inviável um estudo, porque você não tem como combater aquilo que você não conhece. E em relação às técnicas existentes para classificar, principalmente lepidópteros, nós temos aqui a venação alar. E a venação alar, ela fornece características para a identificação de famílias e outros níveis taxonômicos de insetos. E como o estudo trata de um microlepidóptero, as asas são uma característica muito importante para esses organismos. Nós temos também a questão da morfometria, e um exemplo de aplicação da morfometria que é uma técnica de você medir partes dos insetos e você caracterizar isso por caracteres quantitativos, foi nesse estudo aqui de rinoceros estigma, onde os autores eles buscaram características morfológicas para a sexagem do período de pupa e adultos desses organismos, que consistiria em, através desses caracteres, você conseguir medidas dessas partes para distinguir machos de fêmeas no período de pupa e no período e na fase adulta desses organismos. Uma outra aplicação da morfometria foi nesse estudo aqui, utilizando espécies de tricograma. O estudo buscou características morfológicas em 10 espécies de tricograma e, através desses caracteres, conseguir distinguir essas 10 espécies. Nós temos aqui o desenho em câmara clara, que consiste em uma técnica de desenho para você conseguir ilustrar organismos. A questão da câmara clara, ela pode agir na detalhação de estruturas morfológicas com maior precisão, evidenciando elas. Ela auxilia na primeira descrição, ela também auxilia na redescrição das espécies, porque muitas vezes, quando ela é descrita, às vezes o primeiro ilustrador dela e que estudou sua morfologia, ele não fez um processo tão, vamos dizer assim, preciso, ou não fez completo. E descrição completa, né? A descrição ou descrição de apenas uma fase em específico ou de uma estrutura em específico. Temos a microscopia de luz, que consiste na observação de estruturas ou de organismos muito pequenos com o auxílio do microscópio de luz. E temos a microscopia eletrônica de varredura, que ela é na visualização de estruturas micrométricas, no caso, nessas imagens que podemos ver aqui, nos alvos de um predador, que é o Podizos distintos, ou partes chaves de indivíduos, como esse estudo aqui da caracterização morfológica de espécie de tricograma. Estruturas como a cápsula genital e os sensilos basicônicos são partes chaves para conseguir distinguir espécies de tricogramas, e são organismos muito utilizados no controle biológico. E nós temos a sexagem, que é um outro ponto muito importante para insetos. No caso, nós temos aqui órgãos genitais de um lepidóptero, e essa técnica ela é utilizada para a distinção de machos e fêmeas de determinadas espécies, e também para conseguir distinguir espécies diferentes espécies dentro do mesmo gênero. Nós temos aqui uma genitália ilustrada de um macho do gênero Neogala, e nós temos aqui a genitália de uma fêmea. Nós temos a ilustração em 3D com computação gráfica também, que essa técnica ela se constitui na confecção de imagens a partir de desenhos ou de fotografias, como nós podemos ver aqui nessas ilustradas. E uma outra técnica recente no meu levantamento que pode auxiliar nisso é a microscopia computadorizada, que ela pode auxiliar
no processo de informações com maior detalhamento a partir de imagens bidimensionais, acrescentando profundidade nelas. Nós temos aqui um exemplo com o psilídeo, onde essa técnica foi aplicada, e é possível ver tanto as características da asa com maior precisão, distingui-las, quanto do corpo desse indivíduo. Uma pergunta que eu fiz, né, durante esse do estudo, como algumas dessas técnicas já foram úteis. A da sexagem, por exemplo, foi utilizada aqui na identificação da Helicoverpa parmígera em 2013, quando ela conseguiu chegar até o Brasil e se estabelecer aqui. E nos objetivos, que são divididos em 3 seções, temos aqui o objetivo geral, que é dividido em 3 seções. Nós temos como primeira parte realizar a descrição morfológica dos imaturos. No caso, essa vai ser a primeira descrição morfológica completa dos imaturos e algumas características dos adultos por meio da microscopia eletrônica de varredura. Realizar o primeiro estudo morfométrico desses indivíduos em todas as suas fases de desenvolvimento, a sexagem desses indivíduos, venação alar e ultraestrutura do aparelho reprodutor dos adultos. E nos específicos, temos caracterizar a morfologia das formas imaturas dos adultos de Bedel e Somnolentella, pela técnica de microscopia eletrônica de varredura. Realizar a morfometria dos indivíduos para a distinção dos ínsteres larvais e em adultos para o dimorfismo sexual. O terceiro objetivo se caracteriza em critérios anatômicos, definir critérios anatômicos para a sexagem e descrever externamente o aparato reprodutivo de Bedélia dos machos e das fêmeas por microscopia eletrônica de varredura. E no material e métodos, os experimentos vão se passar aqui pela Universidade do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, campus JK em Diamantina, no Laboratório de Técnicas Citohistológicas. Para a obtenção desses animais, eles são criados em gaiolas com tamanho de 33 por 33 por 33 centímetros. Eles são alimentados com solução de mel a 5% e imersas em tufos de algodão e acondicionados em placas de Petri. E os imaturos, eles são criados em folhas de batata doce que são provenientes aqui do setor de olericultura. E a primeira técnica que vai ser feita para o estudo é a sexagem e venação alar desses indivíduos, onde eles serão coletados em fase de pupa e vai ser esperada a emergência dos adultos, para utilizar adultos virgens. E para realizar essas técnicas, eles são mortos em criogenia durante um período de 5 minutos. O outro ponto é a microscopia eletrônica de varredura, onde essa etapa consiste em fixação, desidratação e montagem das amostras para passar pelo processo. Vai ser feito esse processo no ovo, em imaturos do primeiro ao quinto instar larval, pré-pupa e pupa, e adultos, machos e fêmeas. E nos testes morfométricos, eles serão realizados com auxílio de um estereomicroscópio Leica, modelo EZ4, e será utilizado para medir uma lâmina de calibração de micrômetro para microscópio, com 4 escalas e com resolução de linha de 0,01 milímetros. E serão medidos caracteres dos imaturos, das partes da cabeça, tórax e abdômen, pulpa as mesmas características e adulto as mesmas características. E aqui no cronograma de execução, o período de revisão bibliográfica ele vai se estender
do 2020.1 até o 2021.2, a elaboração do projeto que ocorreu no 2020.2. Pré-testes, eles serão realizados no 2020.2 e 2021.1, ou seja, já foram realizados. E a execução dos primeiros, aliás, a execução dos experimentos, que é do 2021.1 e que vai ter duração até o 2021.2. A escrita dos artigos científicos do 2021.2 e 2022.1. E no 2022.2, a defesa da dissertação. E nos itens do orçamento, eu tenho aí o meu interesse em participar de eventos científicos de nível nacional, vasos que são utilizados para plantio de mudas para a criação dos insetos, custos pessoais, material para cortes e outros aparatos aí, organza, caixa de lâminas e madeira para confecção de gaiolas, totalizando o valor de R$ 5.229 como orçamento. Estas são as referências bibliográficas do estudo e os agradecimentos ao grupo de estudo que eu faço parte, que é o Grupo de Estudos de Manejo Integrado de Pragas, e aqui a pós-graduação em Produção Vegetal. Este é o meu contato e obrigado.